Você já se sentiu triste, como se o peso da vida te esmagasse? Como se estivesse a fazer tudo certo, mas de repente algo desaba por dentro? A verdade é que até os mais espirituais enfrentam momentos de profunda tristeza, desânimo e até depressão. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Sulemir Farias. Já peço a você para deixar o seu like antes de iniciarmos essa mensagem. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ao lado a opção todas para ser notificado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Elias era um profeta valente. Em 1 Reis, capítulo 18, ele orou e desceu fogo do céu, venceu os 450 profetas de Baal e foi instrumento de avivamento nacional. Mas no capítulo seguinte, fugiu com medo, exausto, sem vontade de viver. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. A depressão não faz acepção de pessoas, afeta pastores, pais, jovens, líderes, homens e mulheres. Elias, um dos maiores profetas da história, experimentou isso. Mas a boa notícia é esta: Deus não condenou Elias, antes cuidou dele com amor, enviou um anjo, falou com ele e renovou a sua missão. Deus revelou alguns passos para Elias vencer a depressão, e como esses mesmos passos podem curar e restaurar a tua alma. Deus não deixou Elias no fundo do poço, ele conduziu passo a passo até a restauração. Em 1 Reis 19, versículos 5 e 7, diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava com um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor apareceu a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias estava esgotado fisicamente após intensa batalha espiritual. Fugiu para o deserto e pediu a morte. O cansaço físico agravou a dor emocional. Deus priorizou o descanso para Elias. Deus não começou com um sermão, mas com cuidados básicos. Enviou um anjo com pão e água e disse: Levanta e come. A restauração começa pelo corpo. Há coisas que são necessárias em nossa vida. Dormir bem, alimentar-se e cuidar do corpo. São atitudes espirituais. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 nos diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Descansa, cuida do teu corpo. O que parece apenas cansaço pode ser o início de um colapso emocional. Também devemos confrontar os pensamentos negativos. 1 Reis 19, do 9 ao 10 nos diz: E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazeis aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. Elias acreditava numa mentira. Ele disse: Eu fiquei só. Estava convencido de que era o único justo, o único a sofrer, mas isso não era verdade. Deus levou Elias a uma reflexão no versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Deus o levou a pensar. A depressão distorce a realidade, faz-nos sentir isolados e inúteis. A palavra de Deus é o antídoto para a mentira. Ela renova a mente. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Filipenses 4,13 declara:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quais mentiras você tem acreditado? Que pensamentos têm dominado a sua mente? Deus quer substituir mentira por verdade. Experimente a presença de Deus, pois Ele sabe o seu real valor. 1 Reis 19, versículo 11 ao 12 nos diz: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Elias esperava a Deus do espetacular, mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e suave. Deus fala no silêncio do coração. A cura não vem sempre pelo barulho dos eventos, mas no quarto secreto, no sussurro do Espírito. A intimidade com Deus restaura a alma. É no lugar secreto que a depressão começa a perder força. A presença de Deus traz leveza e sentido. Se estás vazio, volte ao lugar de oração. Fecha a porta, acalma o coração. Deus está ali contigo. 1 Reis 19:15. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias achava que a missão tinha acabado. Já basta, ó Senhor. Mas Deus ainda tinha grandes planos. Era só o meio da jornada. Deus lhe deu tarefas específicas. Unge a Azael, Jeú e Eliseu. A missão ainda era importante e Elias era parte do plano. O sentido da vida está ligado ao chamado. Propósito cura. A depressão enfraquece quando sabemos que somos úteis para Deus. Você sente que não serve mais para nada? Deus ainda tem um plano. Você é necessário na obra. Volta à missão. 1 Reis 19:18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias achava que estava sozinho, no versículo 14. E eu fiquei só, mas Deus revelou, ainda havia 7.000 fiéis. Deus mandou Elias levantar Eliseu. Relacionamentos curam. Discipulado cura. Comunhão é antídoto contra o isolamento. O inimigo quer isolar. Deus quer conectar. A depressão isola, mas a igreja é família. A cura passa também por ouvir e ser ouvido. Não enfrente isso sozinho. Fala com alguém. Liga para um irmão, pastor, psicólogo cristão. Deus vai usar pessoas para te erguer, te ajudar. Deus tem saída para a sua dor. Elias passou por um vale profundo, mas Deus não o deixou ali. Deus deu descanso ao seu corpo. Corrigiu seus pensamentos. Revelou-se na sua presença. Deu-lhe novo propósito. Conectou com pessoas. Talvez você sinta que ninguém te entende. Talvez ache que já não vale mais a pena, mas Deus entende você. Ele ouve e tem um plano para você. Não é o fim, é o recomeço. O mesmo Deus que restaurou Elias quer restaurar a sua vida hoje. Diz ao Senhor neste dia: eu preciso de ti, Senhor. Cura-me. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, obrigada porque não rejeitas os cansados. Tu conheces a minha dor, a minha fraqueza, os meus pensamentos escondidos.
Hoje entrego-te tudo, corpo, alma e espírito. Restaura-me como restauraste Elias. Enche-me da tua presença. Dá-me um novo propósito e liga-me a pessoas que me ajudem. Tira, Senhor, da minha mente todo pensamento de morte, de fracasso, e renova-me pelo teu Espírito. A minha esperança está em ti. Eu creio em ti e confio em ti. Em nome de Jesus. Amém. A depressão não é o fim. Com Deus há descanso, direção e vitória. Não desista. Compartilhe essa mensagem com todos que precisam de ajuda e força nesse momento de dificuldade. Vamos dizer a essas pessoas que elas são amadas por Deus. Jesus se entregou por elas na cruz do Calvário. Ele tem um plano para cada uma delas. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Deus te abençoe.